Olá, seja muito bem-vindo de volta. A história que trago hoje fala de algo tão pequeno, tão aparentemente insignificante, que a maioria das pessoas deixa passar despercebido todos os dias. E, no entanto, Padre Pio afirmou que essa simples oração é capaz de tocar o próprio coração de Deus. Estou falando de uma única Ave Maria, apenas uma. Padre Pio, o santo estigmatizado que carregou as chagas de Cristo nas mãos, nos pés e no peito por 50 anos, via aquilo que nossos olhos não conseguem enxergar. Ele testemunhou almas, anjos, o purgatório e a graça divina se movendo invisivelmente pelo mundo. Mas entre tudo o que presenciou, ao longo de sua vida mística, poucas coisas o impressionaram tanto quanto o poder escondido dentro dessa oração curta e humilde. Padre Pio certa vez declarou que se as pessoas compreendessem o verdadeiro valor de uma única Ave Maria, não rezariam outra coisa pelo resto de suas vidas. Era uma frase que muitos ouviam, balançavam a cabeça concordando e depois esqueciam rapidamente, até perceberem o quanto ele levava essas palavras a sério em cada momento de sua existência. Se essa mensagem já está tocando seu coração, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E enquanto assiste, deixe nos comentários quantas Ave-Marias você consegue rezar por dia. Vamos criar juntos uma corrente de oração. Padre Pio rezava a Ave Maria constantemente, em cada instante possível de sua vida, como se cada repetição fosse um fio de ouro, tecendo uma conexão invisível entre a terra e o céu. Enquanto caminhava pelos corredores do convento em San Giovanni Rotondo, seus lábios se moviam em silêncio, repetindo as palavras sagradas com uma devoção que nunca diminuía. Enquanto ouvia confissões intermináveis, que duravam até 18 horas por dia, deixando seu corpo exausto e sua alma consumida pelo peso dos pecados alheios, suas mãos feridas e sangrando deslizavam pelas contas do terço escondido sob o hábito marrom. Enquanto sofria dores atrozes, causadas pelos estigmas que sangravam sem parar, manchando suas bandagens e causando espanto em todos que o viam, ele encontrava consolo nessa oração simples que repetia como uma criança encontra segurança nos braços da mãe. Mesmo durante os breves momentos de descanso, quando seu corpo exausto mal conseguia se mover e os frades insistiam para que dormisse um pouco, a Ave Maria continuava sendo sussurrada como um fio invisível que o mantinha conectado ao céu e às almas que dependiam de suas orações. Para Padre Pio, essa oração não era apenas um conjunto de palavras bonitas ou uma tradição religiosa vazia repetida por costume ou obrigação. Era um ato profundo e consciente de entregar completamente o coração nas mãos da Mãe de Deus, confiando nela como um filho confia em sua mãe terrena. Cada Ave Maria, ele explicava pacientemente aos seus filhos espirituais que vinham de todas as partes do mundo buscando orientação. É como depositar um beijo carinhoso e reverente nas mãos de Nossa Senhora. E ela jamais guarda nenhum desses beijos para si mesma, porque seu coração maternal não conhece egoísmo. Ela os leva todos, absolutamente sem exceção,
diretamente aos pés de seu filho Jesus, apresentando cada oração como uma oferenda preciosa. Os frades que conviviam diariamente com Padre Pio ficavam profundamente impressionados com a intensidade dessa devoção que nunca vacilava, independentemente das circunstâncias externas. Não importava se ele estava alegre celebrando uma missa solene ou triste por causa das almas perdidas que via em suas visões. Não importava se estava saudável nos raros dias em que a dor diminuía, ou doente quando os estigmas sangravam mais intensamente. Não importava se estava em paz após horas de oração contemplativa ou atormentado pelas tentações terríveis do demônio que frequentemente o atacava durante a noite com violência física e espiritual. O terço nunca saía de suas mãos feridas e a Ave Maria nunca deixava de ser pronunciada por seus lábios. Ele costumava dizer aos frades mais jovens que a Ave Maria era como uma vela acesa que colocamos com todo o carinho nas mãos da Virgem Maria, e ela mesma decide onde aquela luz será mais necessária naquele momento específico. Nós não precisamos saber para onde vai a graça que pedimos, porque nosso conhecimento é limitado e fragmentado. Basta confiar plenamente que Maria, com sua sabedoria celestial e seu olhar que alcança todos os cantos do universo, sabe exatamente quem precisa ser iluminado naquele instante, qual alma está mais necessitada de socorro divino. Um dos ensinamentos mais libertadores e consoladores de Padre Pio sobre essa oração era que não precisamos nos sentir santos, dignos ou espiritualmente preparados para rezá-la com eficácia. Ele insistia com firmeza inabalável que mesmo quando estamos cansados após um longo dia de trabalho, distraídos com as preocupações da vida cotidiana, desanimados por causa de fracassos pessoais ou sentindo profundamente que nossas palavras não passam de sons vazios perdidos no silêncio, Nossa Senhora escuta com atenção maternal a intenção sincera por trás da oração, não a qualidade técnica ou a perfeição das palavras pronunciadas. Ele dizia com firmeza penetrante para não rezarmos apenas quando nos sentimos cheios de fervor espiritual e devoção ardente. Devemos rezar especialmente quando nos sentimos fracos, pequenos, indignos, porque são justamente essas Ave-Marias, as mais difíceis de pronunciar, as que custam mais esforço ao nosso coração cansado, que salvam almas do purgatório e abrem as portas do paraíso. Os frades mais próximos perceberam ao longo dos muitos anos de convivência que Padre Pio tratava cada Ave Maria como algo infinitamente precioso, como se cada uma fosse simultaneamente a primeira e a última de sua vida terrena. Ele não rezava por hábito mecânico ou rotina vazia de significado. Rezava com a consciência plena de que aquelas palavras simples tinham o poder sobrenatural de atravessar as barreiras impenetráveis entre o mundo visível e o invisível. O mistério verdadeiro começou a se revelar numa noite silenciosa de inverno, quando Padre Pio estava sozinho no coro da igreja, rezando em profunda contemplação diante do Santíssimo Sacramento exposto no altar. O convento estava mergulhado em silêncio. Os outros frades já haviam se recolhido para suas celas, e apenas a luz tremulante das velas iluminava o rosto marcado de Padre Pio. De acordo com o testemunho detalhado de um dos frades que presenciou a cena porque havia voltado para buscar seu breviário esquecido, o rosto de Padre Pio mudou subitamente de forma dramática.
Ele ficou pálido como cera de vela. Seus olhos se encheram de lágrimas que começaram a escorrer silenciosamente por suas bochechas. E ele começou a olhar fixamente para um canto aparentemente vazio da capela, como se alguém estivesse ali de pé, alguém que apenas seus olhos privilegiados conseguiam ver naquele momento. O frade permaneceu imóvel, sem ousar interromper o que claramente era uma experiência sobrenatural. Quando Padre Pio finalmente voltou a si, parecendo retornar de uma viagem a outro mundo, o frade se aproximou cautelosamente e perguntou com voz gentil e respeitosa o que ele havia visto. Padre Pio respondeu com a voz embargada pela emoção que era uma alma do purgatório que havia aparecido diante dele. Fez uma longa pausa, enquanto enxugava as lágrimas com a manga do hábito. Respirou fundo várias vezes para recuperar a compostura. E então disse algo que o frade jamais esqueceria pelo resto de sua longa vida no convento. Aquela alma veio especificamente agradecer por uma única Ave Maria, oferecida há muito tempo atrás. Uma oração simples e breve que o próprio Padre Pio já havia esquecido completamente, mas que o céu guardou com zelo absoluto, como se fosse um tesouro de valor inestimável. Padre Pio explicou aos frades que se reuniram para ouvi-lo que mais cedo naquele mesmo dia, enquanto atravessava distraidamente o pátio do convento, pensando em outras coisas, havia sussurrado uma Ave Maria quase automática por alguém que precisasse de ajuda espiritual. Não tinha um nome específico em mente quando fez a oração. Não conhecia detalhes sobre quem seria beneficiado pela graça pedida. Não fez nenhuma intenção elaborada ou formal, como as que costumava fazer durante suas longas horas de oração. Foi apenas um impulso simples e espontâneo de caridade cristã. Uma oração quase automática que durou poucos segundos e que ele próprio esqueceu imediatamente depois de pronunciá-la. E, no entanto, essa única oração, pequena e aparentemente insignificante aos olhos do mundo, havia se tornado exatamente aquilo que empurrou uma alma sofredora para dentro da luz gloriosa e eterna do paraíso celestial. Padre Pio descreveu com detalhes vívidos o que a alma lhe mostrou durante aquela visão noturna. Disse que foi como ver uma gota de água fresca e cristalina caindo sobre brasas ardentes que consumiam tudo ao redor. A alma sentiu um alívio imenso e imediato, não da punição purificadora em si, mas da dor terrível e indescritível de estar temporariamente separada de Deus. Aquela saudade intensa que queima o coração mais do que qualquer fogo material poderia queimar a carne. Era uma sede espiritual tão profunda que nenhuma palavra humana consegue descrever adequadamente. Essa experiência transformadora mudou completamente a maneira como Padre Pio falava sobre orações pequenas e aparentemente insignificantes para o resto de sua vida. Ele começou a ensinar seus filhos espirituais com ainda mais convicção e urgência que nenhuma oração jamais se perde no universo de Deus, especialmente quando é rezada com sinceridade do coração, mesmo que pareça fraca, distraída ou imperfeita aos nossos próprios olhos críticos.
Ele usava uma imagem poderosa e inesquecível para explicar esse mistério profundo da economia divina da graça. Dizia que a Ave Maria é exatamente como colocar uma vela acesa nas mãos maternais da Virgem Maria. E ela mesma, com sua sabedoria celestial incomparável, decide onde aquela luz precisa brilhar com mais urgência. Não cabe a nós, pobres criaturas limitadas, escolher o destino final da graça que pedimos. Nossa tarefa humilde é simplesmente oferecer a oração com amor sincero, e Maria cuida de todo o resto com sua sabedoria maternal infinita, que conhece cada alma do universo pelo nome e pela história. Existe outra história extraordinária que demonstra esse poder misterioso de forma ainda mais impressionante e comovente para todos que a ouvem. Numa tarde aparentemente comum em San Giovanni Rotondo, quando o sol de outono entrava pelas janelas antigas da igreja, Padre Pio estava no confessionário de madeira escura, atendendo a fila interminável de pessoas que vinham de todas as partes do mundo, viajando milhares de quilômetros apenas para se confessar com ele e receber sua bênção. De repente, no meio de uma confissão que parecia igual a tantas outras, ele ergueu os olhos e olhou fixamente para um ponto específico acima da cabeça da pessoa ajoelhada diante dele. Seu rosto envelhecido se transformou numa expressão de surpresa genuína que os frades raramente viam, e então algo absolutamente raríssimo aconteceu naquele confessionário onde ele costumava ser tão sério. Ele sorriu gentilmente, um sorriso terno e cheio de paz, algo que quase nunca fazia dentro do confessionário sagrado, onde costumava ser extremamente sério e às vezes até severo com os pecadores impenitentes. Em seguida, sussurrou para a penitente ajoelhada que fosse em paz, com o coração tranquilo, porque sua mãe querida estava na glória eterna do céu, contemplando a face de Deus. A mulher desabou em lágrimas imediatamente, soluçando de forma incontrolável diante daquela revelação inesperada. Sua mãe havia falecido muitos anos antes, após uma doença prolongada, e ela carregava desde então uma culpa terrível e esmagadora por não ter rezado mais por ela durante todo esse tempo de luto. Sentia profundamente em seu coração aflito que havia abandonado a alma de sua mãe ao esquecimento, que talvez ela ainda estivesse sofrendo intensamente no purgatório por causa de sua negligência e falta de amor filial nas orações diárias. Depois da confissão emocionante, quando a mulher já havia se retirado, ainda enxugando as lágrimas de alegria e alívio, os frades curiosos perguntaram a Padre Pio o que exatamente havia acontecido naquele momento sobrenatural. Ele explicou com sua voz rouca e cansada que viu claramente a alma da mãe daquela mulher aparecer radiante de luz e que ela transmitiu a mensagem de ter entrado no paraíso eterno porque sua filha, quando ainda era uma criança pequena de poucos anos, rezou uma única Ave Maria por ela num dia qualquer em que se sentiu sozinha e com medo do mundo. Os frades perguntaram com espanto quando exatamente isso havia acontecido. Padre Pio respondeu pausadamente que foi quando a filha era apenas uma menina pequena, provavelmente com não mais que 5 ou 6 anos de idade. Ela rezou quase sem pensar muito no que fazia.
Uma oração simples, nascida do amor infantil, puro e inocente. Mas o céu misericordioso guardou aquela Ave Maria singela como um tesouro precioso de valor incalculável durante todos aqueles longos anos. Esse era o mistério profundo que deixava todos absolutamente impressionados e maravilhados com a bondade divina. Uma oração completamente esquecida da infância distante, pronunciada décadas antes por uma criança inocente que nem sabia direito o que estava fazendo ou o significado completo das palavras que repetia, havia se tornado a escada dourada que elevou sua mãe até as alturas luminosas do paraíso celestial. Padre Pio dizia frequentemente que essas coisas maravilhosas aconteciam constantemente em todo o mundo, que inúmeras almas são salvas diariamente por pequenos atos de amor e orações breves que as pessoas mal se lembram de ter feito em momentos fugazes de piedade. Ele explicava pacientemente que a graça divina não é medida pelo tamanho grandioso ou pela elaboração sofisticada da oração, mas unicamente pelo amor sincero que a acompanha no momento em que é oferecida. Um grão de trigo minúsculo se torna pão que alimenta multidões. Uma gota de água insignificante se torna fonte de vida. Uma única Ave Maria humilde se torna salvação eterna para uma alma. Padre Pio ensinava que o poder extraordinário da Ave Maria vem do nome sagrado que está no centro dela, o nome bendito de Jesus. A oração é como um fio invisível, mas fortíssimo, que conecta dois mundos. Maria segura uma ponta com suas mãos maternais. Jesus segura a outra com suas mãos feridas e a alma necessitada se agarra no meio desse fio salvador. Há um testemunho famoso e profundamente comovente de um soldado italiano que procurou Padre Pio depois que a guerra terrível finalmente terminou e ele conseguiu voltar para casa com vida. Ele chegou ao convento de San Giovanni Rotondo, ainda vestindo partes de seu uniforme militar surrado e sujo, com o rosto marcado pelas experiências terríveis que havia vivido nas trincheiras sangrentas. Contou a Padre Pio, com a voz trêmula, que estava no meio de um campo de batalha caótico, cercado de explosões ensurdecedoras e gritos de homens feridos, quando uma bomba explodiu bem ao seu lado com uma violência que ele jamais poderia descrever adequadamente com palavras. No instante do terror absoluto, quando a morte parecia inevitável e certa, sem tempo para pensar em nada elaborado ou fazer uma oração formal, ele gritou instintivamente com toda a força de seus pulmões as palavras desesperadas: Ave Maria, ajuda-me. Foi absolutamente tudo o que conseguiu fazer antes de perder a consciência e cair no chão coberto de terra e destroços. Quando finalmente acordou horas depois, descobriu com espanto incrédulo que havia sobrevivido praticamente ileso àquela explosão devastadora, mas muitos de seus companheiros queridos, homens com quem havia compartilhado comida, histórias e medos durante meses de combate, não tiveram a mesma sorte abençoada e jaziam mortos ao seu redor. Padre Pio ouviu toda a história em silêncio completo, com aquela atenção profunda e penetrante que fazia cada pessoa se sentir a única pessoa importante do mundo inteiro naquele momento sagrado. Seus olhos nunca deixaram o rosto do soldado enquanto ele narrava sua experiência traumática. Então, quando o homem terminou seu relato, Padre Pio perguntou calmamente se ele sabia verdadeiramente por que ainda estava vivo respirando naquela sala.
O homem não soube responder e apenas balançou a cabeça negativamente, confuso. Padre Pio explicou com sua voz grave e cheia de certeza que foi porque seu grito desesperado chamou sua Mãe Celestial para socorrê-lo. Uma Ave Maria, dita em pânico absoluto, no meio do caos e do terror da morte iminente, continua sendo uma Ave Maria válida e poderosa, e Maria responde a todas elas sem distinção ou julgamento, correndo para atender seus filhos necessitados. O soldado, ainda confuso e tentando processar tudo aquilo, perguntou hesitante se Deus realmente escuta orações nascidas do medo puro e visceral, sem nenhuma preparação espiritual prévia, sem recolhimento interior, sem intenção elaborada ou palavras bonitas. Padre Pio respondeu com convicção absoluta que especialmente essas orações desesperadas são ouvidas com atenção especial no céu. O pânico, ele explicou com sabedoria nascida de décadas de experiência mística, é simplesmente o coração humano se abrindo de forma violenta e total. Quando todas as nossas defesas orgulhosas caem por terra e gritamos por socorro como crianças assustadas, esse grito sincero atravessa os céus com uma força penetrante que orações confortáveis e rotineiras jamais conseguem alcançar. Padre Pio acreditava firmemente em seu coração que a Ave Maria mais simples e imperfeita, dita no momento mais escuro e desesperador da vida, se torna paradoxalmente a chama mais brilhante no céu, precisamente porque vem de uma necessidade honesta e total, não de orgulho espiritual ou vaidade religiosa que às vezes contamina nossas orações mais elaboradas. Ele também ensinava constantemente que Nossa Senhora usa a Ave Maria como instrumento privilegiado para alcançar almas que, de outra forma, seriam absolutamente impossíveis de tocar por qualquer outro meio. Almas completamente endurecidas por décadas de pecado grave, almas morrendo sem os sacramentos em hospitais e acidentes, almas que passaram a vida inteira conscientemente afastadas de Deus e da Igreja por orgulho ou ressentimento. Uma única Ave Maria sincera, ele dizia com esperança, pode amolecer até o coração mais duro no último suspiro de vida terrena. Padre Pio contou aos frades uma história impressionante sobre um homem idoso que viveu em amargura profunda por décadas inteiras e recusava terminantemente qualquer possibilidade de se confessar ou reconciliar com Deus e com a Igreja. Sua família, desesperada, vendo a morte se aproximar inevitavelmente, implorou a Padre Pio por ajuda espiritual urgente. Ele rezou uma única Ave Maria fervorosa pelo homem moribundo e pediu humildemente a Nossa Senhora que interviesse pessoalmente naquela situação aparentemente impossível. Padre Pio ensinava com frequência aos seus filhos espirituais que algumas almas recebem a graça preciosa do arrependimento final e da conversão no leito de morte por causa de Ave-Marias rezadas décadas antes por pais dedicados, avós piedosas ou até mesmo por completos desconhecidos que nunca souberam o efeito de suas orações. Maria coleciona pacientemente todas essas orações ao longo dos anos. Ele dizia com ternura, e sabe exatamente o momento certo de usá-las para o maior benefício de cada alma. Ele descrevia Nossa Senhora poeticamente como a tesoureira celestial das orações esquecidas, guardando cada Ave Maria oferecida como se fosse uma joia preciosa de valor inestimável em seu tesouro maternal até o momento providencial de aplicá-la com perfeita sabedoria. E quando esse momento finalmente chega,
Ela usa a oração guardada para salvar uma alma que já se considerava completamente perdida e sem esperança de redenção. Padre Pio repetia constantemente para todos que o ouviam que não devemos jamais subestimar a menor oração que fazemos, por mais simples ou imperfeita que pareça aos nossos olhos críticos. No céu, nada é considerado pequeno ou insignificante quando é oferecido com amor. Ele dizia também que a Ave Maria não muda apenas a pessoa que reza, mas transforma misteriosamente o mundo inteiro ao redor dela de formas que não conseguimos perceber. Cada vez que a oração é pronunciada com sinceridade, algo invisível se move no reino espiritual, que nossos olhos não podem ver. Uma alma sofredora recebe consolo inesperado, um anjo guardião recebe força renovada para sua missão, um coração endurecido recebe uma luz suave que começa a derretê-lo. Maria nunca está parada ou ociosa, ele afirmava com convicção. Sempre que alguém a chama pelo nome, ela corre imediatamente para atender como a mãe mais dedicada do universo. Uma das visões mais poderosas e impactantes que os frades testemunharam durante os longos anos de convivência com Padre Pio aconteceu numa manhã tranquila de primavera em San Giovanni Rotondo. Um jovem frade entrou no coro silencioso da igreja para fazer sua oração matinal e encontrou Padre Pio completamente imóvel como uma estátua, de pé diante do altar, com o terço pendurado frouxamente em sua mão ferida. Seus olhos estavam abertos e fixos, mas ele claramente não estava olhando para nada dentro daquela sala material. Era como se estivesse enxergando através das paredes de pedra do convento, contemplando outro mundo completamente diferente do nosso. O frade se aproximou cautelosamente, profundamente preocupado com a saúde de Padre Pio, e perguntou em voz baixa se ele estava bem. Padre Pio piscou lentamente várias vezes. Como quem desperta de um sonho profundo, voltou gradualmente a si e sussurrou com voz embargada de emoção para não perturbá-los, porque eles estavam subindo. Completamente confuso com aquelas palavras misteriosas, o frade perguntou respeitosamente de quem exatamente ele estava falando. Padre Pio respondeu com lágrimas nos olhos que eram as almas do purgatório, aquelas que haviam sido libertadas pelas Ave-Marias, rezadas pelos fiéis naquela manhã abençoada em todo o mundo. Ele descreveu a visão com detalhes vívidos que os frades nunca esqueceram. Disse que viu as almas como fagulhas luminosas subindo através de uma névoa densa, algumas lentamente com dificuldade, outras rapidamente com alegria, todas sendo carregadas por uma luz dourada que parecia vento suave. E entre elas, no centro de tudo, estava a Virgem Maria resplandecente de glória, recolhendo cada alma gentilmente com suas mãos maternais, guiando-as para cima em direção à luz eterna do paraíso. Ela pega cada uma pela mão com carinho infinito, ele explicou comovido, não porque mereçam por seus próprios méritos, mas simplesmente porque alguém na terra se lembrou delas em suas orações. Padre Pio explicou detalhadamente aos frades reunidos que quando rezamos a Ave Maria pelas almas abandonadas que não têm mais ninguém na terra para rezar por elas, o céu reage imediatamente com misericórdia transbordante. O sofrimento purificador dessas almas é encurtado significativamente. A saudade dolorosa de Deus se transforma gradualmente em esperança luminosa de um reencontro próximo. A oração sincera se torna uma ponte sólida sob seus pés, cansados de esperar. O último ensinamento de Padre Pio sobre a Ave Maria foi também o mais simples e direto de todos os que deixou para a posteridade. Ele repetia essas palavras frequentemente nos seus últimos anos de vida.
quase como uma mensagem de despedida urgente para todos que tiveram o privilégio de ouvi-lo falar. Rezem pelos mortos com dedicação. Ajudem essas almas sofredoras com suas orações. Amem-nos como irmãos que aguardam nossa ajuda. Uma única Ave Maria sincera pode ser exatamente o momento em que eles finalmente encontram Deus face a face. Não havia drama teatral em sua voz quando dizia essas palavras com simplicidade desarmante. Não havia exagero piedoso ou tentativa de impressionar os ouvintes com histórias mirabolantes. Apenas a certeza tranquila e inabalável de quem não aprendeu essas verdades profundas em livros de teologia, mas as viu repetidamente com os próprios olhos místicos ao longo de décadas. Para Padre Pio, o poder transformador de uma única Ave Maria nunca foi uma teoria teológica abstrata para debates acadêmicos. Era uma verdade viva que ele experimentou pessoalmente, testemunhou incontáveis vezes e confiou mais do que qualquer outra coisa neste mundo passageiro. Nos dias finais de sua vida terrena, quando mal conseguia falar e suas mãos tremiam demais para segurar o terço com firmeza, os frades o ouviam sussurrando sempre as mesmas palavras: Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. A última oração de sua vida, a oração que ele acreditava poder salvar qualquer alma. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma especial, deixe seu like e inscreva-se neste canal para fazer parte desta família de fé que cresce a cada dia. Conte nos comentários se você já teve alguma experiência especial com a Ave Maria ou com Nossa Senhora. Sua história pode fortalecer a fé de muitas outras pessoas que precisam ouvir palavras de esperança.